Olá, bem-vindos ao Provoca SJ, este podcast da Companhia de Jesus, que também é a vossa companhia, onde a fé se encontra com a dúvida, a igreja caminha com o tempo, o evangelho provoca o coração e a razão, pela voz destes três vossos queridos hosts, Duarte Rosado, Nelson Faria e Samuel Beirão, que sou eu. Olha, não sei se têm reparado aí nas luzes e correrias e músicas de Natal, enfim, pai, desde setembro que já estamos a reparar estas coisas todas. A verdade é que a vida é uma azáfama e há uma avidez e uma loucura de tudo, mas felizmente a liturgia da Igreja compassa-nos a vida com a paciência, com a espera, com a festa verdadeira. É isso que está mesmo aí à porta, que se chama Advento. Pronto, e é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos falar sobre este tempo de preparação de um grande momento, que é o Natal, não é? São 4 semanas que estão a começar, estão aí à porta, 4 semanas, para podermos saber dizer, vem aí o Senhor. Pronto. E portanto achámos que era bom e legítimo também prepararmos aqui o nosso coração e aqueles que nos seguem para este advento que não é só recordar o Natal, pronto, já nasceu muitas vezes, vai nascer outra vez, é realmente uma experiência real de encarnação. Não sei se há queima-roupa, meus queridos irmãos. O Advento é uma coisa que vocês ligam mais desde que são padres, desde que são jesuítas, já havia preparação. Assim, antes do Natal, como é que era nas vossas casas este tempo? Eu, por acaso, tenho mesmo de ser incrivelmente honesto, e o Advento passava muito ao lado, excepto montar a árvore de Natal, que era sempre um drama, que era a cena no primeiro domingo de Advento, porque essa parte nós sabíamos, tínhamos de montar a árvore de Natal, geralmente nunca conseguíamos e o limite era 8 de dezembro. Tipo, até 8 de dezembro tinha de aparecer a árvore de Natal montada. E depois o Natal, para além das festas e jantares de amigos e tal, quando já era mais adulto, ou a partir dos 16, 17, era uma coisa que acontecia mesmo ali para aí 23, 24 de dezembro, com a azáfama das últimas compras. E depois uma coisa muito boa, da qual tenho algumas saudades, que era o dia 24 de dezembro em família. Era um dia que nós praticamente fechávamos a loja. Era tipo de manhã, às vezes o meu pai e eu íamos às compras, que ainda faltavam coisas, e depois era estar a família a cozinhar, fazer as filhosas, rabanadas, a preparar tudo, ver filmes, para depois termos missa do galo e tal. Normalmente íamos para a missa do galo, mas realmente era tirando a parte de comprar prendas e ter jantares e festas. Eu reconheço que o Advento, até entrar na companhia, era uma coisa muito dispersa. Portanto, não estavas à espera de nada, não te estavas a preparar. Estava a preparar para a tainada, que era a ceia de Natal e prendas, era o que eu queria. Pois também não tenho assim grandes memórias. Eu nem percebia bem a questão dos paramentos, depois havia roxo e havia não sei o quê, não percebia muito bem. Não sei o que é a cor de rosa, podes dizer neste podcast. Não, eu ia dizer o roxo, o verde, o branco, não era. Então vocês veem o que estava a acontecer. Agora está com esta cor, já está. Pronto, quase não há paramentos rosa, quase não há paramentos rosa. Não, eu não me lembro bem, eu sei que uma coisa que eu gostava era eu nunca gostei muito de decorações de Natal. Eu, se tivesse uma casa só minha, era o presépio e pronto. Não sei, nunca tive grande. Das luzes. E lembro que era um tempo bom de aproximação, mas lá está, era por causa da festa, das prendas, quando era miúdo, era mais isto. E eu gostava do presépio, o presépio era uma coisa que eu gostava de montar. Até porque eu fiz um presépio em barro, que a minha mãe ainda usa. Minha mãe deixava-me brincar com o presépio, que era das coisas que eu mais gostava. Brincar com o presépio. Que era tipo, todos os dias podíamos ser os Reis Magos um bocadinho mais. Não, este presépio não tinha. E às vezes achavam todos que já começavam noutra sala, então íamos aproximando os Reis Magos do presépio. Eu achava, isso a parte eu achava, todos os dias podias ir lá. Depois apareceu aquela coisa estranha da alemã do calendário de Advento. Quando era com os chocolates. O calendário com os chocolates. Isso era uma grande. Mas seja como for, todas estas coisas que estamos a falar com mais ou menos profundidade, de facto, antecipam uma festa grande, não é? Uma festa que para todos é uma festa de família, de união, de saudades, muitas vezes, mas é o nascimento do Salvador. E todos esses sinais, não é? Brincar com o presépio, ir às compras, as luzes de Natal, todos estes sinais são sinais que, de algum modo, refletem exteriormente algo que se perdeu interiormente, não é? E isto é muito fruto também da nossa sociedade, daquilo que vivemos, que é o tempo que damos às coisas. E pode ser muito bom aproveitar o Advento
para nos perguntarmos isto: que tempo é que eu tenho dado àquilo que é realmente importante na minha vida, não é? O Advento é também o início de um ciclo litúrgico novo, não é? A liturgia, os paramentos, não é? Que falavas, Duarte, as cores também significam alguma coisa, não é? E agora, nesta altura de Advento, vamos ver duas cores, não é? Nas igrejas, nos padres, vamos ver duas cores: o roxo e o rosa, não é? Nelson, conta-nos lá um bocadinho a importância destas cores e o que é que cada domingo significa, como é que nos podemos preparar, como é que, no fundo, o externo nos ajuda a viver algo interno. Mas realmente é uma coisa extraordinária, que é a Igreja, ao longo dos tempos, foi preparando itinerários espirituais, e de facto o Advento é um tempo incrível. As leituras são extraordinárias. A maneira como nos vão preparando para acolher o Salvador e de quem é que nós estamos à espera é mesmo fascinante. Agora, realmente é preciso fazer um bocadinho de esforço de apropriação do itinerário que estamos a fazer como comunidade crente. E de facto, aqui os domingos, o primeiro domingo, a bem dizer, é um grande apelo a estar atento. Estar atento, ver o que é que está a acontecer à tua volta. O segundo, preparar o caminho do Senhor. Tipo, o Senhor vem à procura, o Senhor vem ter contigo. Tens de preparar-lhe o caminho, tens de ajudar a limpar o supérfluo, quase como aplainar a minha paisagem interior para que Deus venha. E este terceiro, que é o que eu vou já introduzir a parte do rosa, a cor rosa, o Domingo Gaudete, é o da alegria, tipo, é o experimentar aquilo que ainda não chegou, mas eu já estou a viver a partir dele. Há pouco tempo estava a falar deste com uma malta num campo de férias, dizer, nós temos uma tradição que é o abrir uma garrafa de vinho do Porto entre animadores à noite e tentar toda a gente calada, e de repente nós abrimos, há aquele isso, e quando ouvimos este som da rolha a sair da garrafa, toda a gente faz como se eu já estivesse a saborear ainda antes de provar. E este terceiro domingo, este domingo da alegria, é alegra-te por estar mesmo a chegar. E às vezes nós estamos à espera da consumação para encontrar a alegria, e muitas vezes a alegria antecede ou pode anteceder viver a partir dela. E quarto, como se nós começamos a ficar um bocadinho fartos de estar à espera, aponta-nos Maria. Maria como exemplo da espera e ter calma. E normalmente, tirando este domingo, este terceiro domingo, quem temos um rosa, que é uma luz um bocadinho mais clara, normalmente somos acompanhados por um roxo, ou vamos vivendo o roxo, que naturalmente todos nós vamos começando a apontar para de alguma maneira o luto, a conversão, o largar o pecado para alcançar a graça, mas há uma intuição dos padres da igreja no início que é mesmo extraordinária. Acho que é, quase todos nós já saímos à noite e tivemos aquela experiência de estar a chegar a casa de manhã. O roxo é a primeira cor que aparece. É o sinal da retirada da noite, do escuro, do breu. É o sinal da derrota do mal. Então o roxo é em si, não é a grande cor da esperança, que é o verde, tempo comum, mas indicia, tipo, a esperança está a chegar, a luz está a chegar. Então temos o roxo como a luz está a chegar, prepara-te. E o rosa é uma outra cor que aparece no firmamento quando está a chegar o dia. Tanto que há a missa Rorate. A missa Rorate, que é celebrada. Sim, fala-nos um bocadinho da missa Rorate. Tu já foste a uma em Roma mesmo? Ou será que... Não, em Roma não. Fiz cá? Acho que fiz cá. E em Braga também havia. Mas em Braga era um Explica lá bocado. Em Braga, é? em Braga era da feira, porque aquilo era ao fim da tarde, assim, desculpa. Mas hoje em dia os jesuítas de Braga já o fazem às 6h30 da manhã, um lugar assim. Não, a questão é que a missa Rorate é uma missa celebrada ao amanhecer, portanto de noite ainda, e a ideia é que acabar celebrar a missa durante, enfim, a alvorada, no fundo, para vir a primeira luz da aurora. Portanto, aquilo que esperamos, o roxo, o rosa, portanto, aquilo que estavas a dizer. É uma missa candlelight, é à luz das velas. A luz das velas, que é muito bonito. Começa à luz das velas. Este nome, não é? Rorate, vem de Isaías, que Rorate quer dizer derramai, neste versículo de Isaías que diz: derramai aos céus o vosso orvalho e as nuvens chovam o justo. Rorate é derramai. Tocaste aqui numa questão, Nelson, sobre as leituras também nos ajudam, não é? E há várias personagens na escritura que nos anunciam: vem aí, está próximo, não é? Isaías, que era no Antigo Testamento, é a personagem que mais nos fala disto. Duarte, fala-nos um bocadinho desta dimensão do Isaías, que é a dimensão do que espera e do que anuncia ao mesmo tempo, não é? Sim.
Do Isaías todo é difícil falar, há leituras muito, muito, muito concretas e acho que são leituras do tempo de Advento. O capítulo 35 há aquilo do alegre-se o deserto e o descampado, rejuíle e floresce a terra árida, cubra-se de flores como o narciso. É mais ou menos aquilo que estavas a dizer, não é? De uma pessoa alegrar-se antes de imagens muito, muito, muito fortes de um tempo de espera, de deserto, que depois, onde floresce vida, onde vem, e a promessa, é engraçado, desse capítulo 35 veio abrir-se-ão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como o veado, o mudo cantará de alegria. É exatamente o que Jesus diz aos discípulos de João quando os discípulos de João, quando João está na prisão, João Batista está na prisão, os discípulos, João diz no fundo aos discípulos a dizer, olha, vão perguntar se ele é o Messias. E os discípulos vão e perguntam claramente, olha, és tu o Messias? E Jesus, à boa maneira de Jesus, nunca responde, sim, sou eu, olha, por causa disto não diz. Os cegos veem, os surdos ouvem, etc. Portanto, mas os sinais, não é uma conclusão lógica, é olha para os sinais, olha para a tua volta, já vês. E isto, os sinais, parece que é uma coisa que perdemos porque não temos tempo, não é? Deixámos de ter tempo no nosso dia-a-dia, deixámos de ter tempo para estar atentos aos sinais. Não é só não estar, é o desejo, deixou-se de cultivar o desejo. O tempo, esta coisa a espera, não é só, olha, vai chegar ali alguma coisa, portanto eu vou estar aqui sentadinho, tipo sala da espera, à espera do doutor. Eu acho que é muito mais do que isso. É o cultivar... cultivar um desejo, e isto é mesmo importante hoje em dia, porque eu acho que nós temos uma dimensão enorme de desejo na nossa vida. É importante viver também deste desejo, e se eu tenho continuamente tudo o que eu quero à mão, ou tenho sempre aí, eu deixo de saber esperar, deixo de saber desejar. E eu acho que a fé, por não ser exatamente uma coisa extremamente evidente, vive também do desejo que temos disso, vive de alguma forma da sede e esta coisa de atravessar o deserto de Isaías. Eu acho que é muito bonito, porque existe uma dimensão de sede e de desejo e de espera na nossa vida, que eu acho que o Advento vem de alguma forma pôr em evidência. Pronto, mas hoje é muito mais difícil. Principalmente porque eu acho que há uma certa, e não estou aqui a fazer uma apologia anti-autoestradas, mas há uma cultura de autoestrada, que é, eu vou no meu caminho, que é mais ou menos feito de linhas retas, com algumas curvas mais pronunciadas, de vez em quando uma subida, e a saída, o meu destino, vai aparecer quase com os neons a dizer, é por aqui, sai aqui. E se calhar, antigamente, nós fazíamos os caminhos de outra maneira. Eu ainda tive um amigo a explicar-me como é que eu vi de chegar à casa dele, em Porto Alegre, a dizer, quando chegares ao terceiro semáforo, vira à direita. Quando vires tal coisa, corta à esquerda. Os croquis das festas de ano. Sim, que havia desenhos, havia marcos de referência. E quem está habituado a andar a pé, ou quem faz o caminho de Santiago, uma das coisas que é mesmo curioso, explicaram-me isto antes de eu fazer pela primeira vez, eu duvidava, que é, quando nós começamos a fazer o caminho de Santiago, é mesmo difícil ver as setas. É mesmo estranho. Tens de estar super concentrado, super atento para encontrar as setas. E de repente tu habituas, a certa altura, tu estás a ver as setas por todo o lado. E começas a sentir cada vez mais confiante. Então, fazer um caminho com quem está atento aos sinais é algo que pede uma cultura, que pede uma educação. Pois, mas e como é que podemos, com a nossa vida, contrariar uma realidade que nos impõe todos os sinais que quer, e que já são sinais óbvios e explicativos e que não têm nenhuma dimensão simbólica, transcendente, não é? Que purificação do olhar é esta? Ou como é que o Advento nos pode ajudar a purificarmos o nosso olhar e a nossa vida para esta atenção? O Duarte ultimamente tem falado muito da atenção, não é? Tem-se espantado com isto. Tu tens falado de vez em quando deste pragmatismo do óbvio, mas o que é que está para além do óbvio? Mas como é que isto se faz? Porque nós os três, vocês dois até mais do que vocês, vêm em cidades completamente e ouvem muita gente. Como é que vocês fazem para se permanecer atentos? Boa. Olha, eu acho que aí é começar por estar atento ao próprio coração e aos estados de ânimo. Olhar com bastante atenção
para ir aqui ao tema do arte, como é que eu estou? Se eu estou excitado, de onde é que isto vem? Se eu estou triste, de onde é que isto vem? E saber que a forma como eu estou, o meu estado de ânimo, influencia o meu olhar. Que às vezes não é tanto que a coisa esteja mal, eu estou desanimado, logo tudo vai ser pior, vai parecer-me pior. Se estou com fome, vai parecer-me tudo muito mais difícil, porque eu não estou a conseguir concentrar-me. Se estou refastelado e acabei de ter um grande almoço, vou estar muito mais sonolento e muito mais laissez-faire, laissez-passer. Não é viver imune aos estados de ânimo, portanto é uma espécie de estoicismo, que acho que é para aí que alguma parte da nossa cultura está a ir como contra-reação, ou como reação. Então vamos ser aqui o mais estoicos e mais imunes ao que nos acontece. Mas sim um viver consciente do que é que está a acontecer. Esta grande pergunta da Bíblia, que é a primeira pergunta da Bíblia do Adão, onde estás? Onde estás? Nelson, onde é que tu estás? Então a atenção, sim, tem sido um tema recorrente, pelo menos porque eu sinto que é o lugar importantíssimo da vida e da fé, etc. A maneira como estou a tentar, eu procuro. Eu sou um bocado radical em algumas coisas, mas pronto. Não, sou porque acho que me faz bem e eu, na verdade. Duarte é um dumb phone, só para ter ideia. Não é dumb. É smart. Não é totalmente dumb. É só para enganar as pessoas. Por exemplo, o telemóvel, este telemóvel é um smartphone, portanto tem tudo o que é, digamos assim, necessário, será para dizer, tem um WhatsApp, tem, por exemplo, uma coisa importantíssima é ter a aplicação da Rede Expresso, por exemplo, sim. e MBWay para poder pagar, pronto, isso é mesmo útil. Tem Maps, porque hoje em dia infelizmente já não temos, antes não há croquis, já isso não há croquis, e tem calendário, que é uma coisa importante da vida, e Spotify. Mas eu também não ouço imensa música, curiosamente. Mas então, a atenção, acho que tem a ver com o silêncio e o tempo que se dá ao silêncio. Tem a ver com a oração e o tempo que se dá à oração. Tem a ver com o olhar contemplativo também que se tem na vida e o não estar permanentemente ocupado, não ter permanentemente ocupados os olhos e os ouvidos. A leitura, que falámos há uns episódios atrás, é um lugar enorme de atenção para mim também. Mas tudo isto, silêncio, oração, de procurar estar de olhos abertos na vida, a leitura, tudo isto são, por exemplo, ouvir música, parar e ouvir música, e não, a música não ser o pano de fundo para não sei o quê, mas ouvir de facto música, e são tudo exercícios que eu acho que ajudam, não tenho grandes dúvidas. E mais uma vez, acho eu, o telemóvel veio ocupar todo esse espaço. E acho que é mesmo perigoso porque nós, de facto, deixamos de ter lugar para espera, desejo, às vezes até lugar para a fé. Se estou ocupado, pronto, se não tenho espaço. No fundo, tem a ver com este espaço, a atenção, o espaço interior. Não é tanto o tempo, porque o tempo nós temos. O tempo, os processos, hoje em dia estão cada vez mais eficazes, eficientes. Os processos que fazemos. Mas não temos tempo. O que é importante, ainda assim, apesar disso tudo. Sim, e o Advento pode-nos ajudar a recuperar este tempo, não é? Porque nos prepara de uma forma lenta e consciente. E há dois símbolos neste tempo de Advento que nos podem ajudar a esta profundidade que falavam. Um é esta coroa de Advento, não é? Que se calhar é a coisa mais de advento, até mais do que a árvore de Natal ou as luzes, não é? Esta coroa que vai tendo umas luzes que são acendendo, não é? Estas 4 velas que em cada semana são acendendo como sinal de vamos juntar mais luz a esta luz, não é? Os ramos verdes e a natureza, mas são ramos verdes de folha perene, não é? Da folha que resiste ao inverno, não é? Para dizer, não é? Olhamos para um pinheiro, não é? Olhamos para e dizemos, epá, isto resiste, tem endurance, o tempo é frio, pode ser escuro, os dias são mais curtos, mas depois disto vem a primavera, não é? Os pinheiros também não dão fruto sempre, não é? Há um tempo para tudo e, portanto, estes ramos verdes de folhas que duram o tempo todo para nos dizer que há travessias que temos que fazer, não é? Este sinal era importantíssimo quando era miúdo. Nós não tínhamos propriamente uma coroa, mas tínhamos
assim, uma coisa de dourada que tinha uma coisa que andava à volta e com o calor que subia das velas girava, tinha umas pás e girava uma coisinha muito pequenina. Sim. E eu lembro-me que quando éramos miúdos isto era fascinante, porque só acendíamos uma vela e não podíamos acender, era só a primeira do Advento, e nós queríamos que chegasse o Natal para poder acender as 4 velas. No quarto domingo de Advento era a loucura. Estávamos todos contentes a ver uma espécie de carrossel com anjinhos, provavelmente a rodar. Era muito bonito. Era fascinante. As crianças fascinam-se com isto. Mas enormemente. A coisa de acender uma vela e de esperar e etc. E eu acho que é tão bonito é mais uma vez cultivar a espera e o desejo. Está adequado a isso. Estava a pensar noutro exemplo de como trair a paciência e a espera nos deixam frustrados, não é? Os calendários de chocolates, não é? Que já todos tivemos ou já oferecemos a alguém, não é? Abre-se uma janela por dia para comer o chocolate. Há sempre um irmão que abre a janela do dia a seguir e vai comer e depois tenta fechar o mais possível. Quem nunca, não é? Havia muita batota. Mas é muito engraçado quando aquele que comeu um chocolate por dia chega ao dia e come, e os outros já comeram porque quiseram alarvar e veem o que esperou a comer o chocolate. Não é? Portanto, há aqui uma sabedoria. E o outro símbolo de que ia falar é o presépio sem menino Jesus. Sim, muito isso. Na minha casa também não tinha. Era só depois da missa do galo colocávamos. E o advento, ou a espera, o aborrecimento, também tem muito de carência. Não é? Falta aqui qualquer coisa. Não é? Temos vivido num tempo em que já não falta nada, porque quando queremos saber, pegamos o telefone, responde, ou temos... e olhar para um presépio sem menino Jesus desperta muitas coisas em nós, não é? E o advento é este sinal de não há menino Jesus, mas eu tenho a certeza que vem. Eu tenho a certeza que vem. Isto tem muito a ver com a espera, não é? Nelson, tu usaste uma frase muito provocadora e importante, que é o cristão, costumas usar, não é? O cristão é aquele que vive a partir do futuro. Como é que tu dizes? É ser algo assim que eu depois sou péssimo para citar-me a mim mesmo. Mas no fundo a tua ideia, a partir do futuro, sim. No fundo a tua ideia é esta, não é? Que nós estamos completamente, estou-te a explicar a tua ideia agora, prepara-te. Sim. Vivemos profundamente enraizados neste presente, mas porque sabemos o que temos à frente, não é? Então, como é que a nossa vida pode ser, ao mesmo tempo, Advento e Natal, sem querer entrar aí, mas, no fundo, espera e cumprimento da promessa, não é? Como é que isto acontece? É que esta é uma dinâmica mesmo curiosa, porque se quiser, tem uma coisa muito da ordem da criação, nós somos dados a uma luz que já existe e vivemos à luz de uma luz que continuará a existir depois da nossa passagem. E nós, de facto, vivemos a partir de uma luz que ainda não recebemos totalmente. E isto é quase um ciclo que repete-se ano após ano. Eu acho que isto é uma das coisas extraordinárias, que é porque é que o Natal, ao contrário da Páscoa, tem tanto impacto e foi tão comercializado, ou é mais comercializável do que a Páscoa. Porque a Páscoa tem ali uma dureza e uma frieza, e a questão do sacrifício, que acho que é mesmo contracultural e que em qualquer altura, em qualquer momento. Mas o Natal responde diretamente a uma necessidade clara de qualquer pessoa, que é: eu preciso de luz. Principalmente num tempo em que cada vez faz mais frio, em que os dias estão mais curtos, e nós precisamos de luz, porque nós de facto somos seres de luz, somos filhos da luz. O escuro incomoda-nos. O escuro deixa-nos em atenção constante. O escuro não é um lugar confortável, mesmo para aqueles que namoram mais com as trevas, como eu namorei ali na minha adolescência. Outras histórias. Mas o escuro, tirando para os pré-românticos, o Bocage tem um poema da sua fase pré-romântica que diz a certa altura que quer habitar entre as criaturas da noite e fartar o meu coração de horrores. Isto é quase como uma reação do: se eu não consigo chegar à luz, então vou-me alimentar disto. Só que isto de facto é contra a natura. Então, nós vivemos sempre de um lugar ao qual nós desejamos chegar, sabemos que não chegamos totalmente, mas é esse lugar que nos atrai. Então, muito mais do que sermos alguém que está a inventar futuro, é alguém que se sente chamado pelo futuro, porque tem um grande desejo de futuro.
E é isso que nos puxa, e é isso que nos levanta da cama de manhã. Bonito, eu gostava de pegar nisto, desta coisa do cumprimento, digamos assim, deste futuro que nos chama. Uma coisa que também tenho andado a pensar é: nós vivemos em processos, isto é um grande processo, e eu acho que o desejo e a espera ajudam-nos a viver isto, não como frustração a dizer ainda não cheguei, mas como com paz, a dizer isto faz parte, ou seja, isto não é secundário o que estás a viver agora, isto não é só chegar ali, o caminho que tu fazes de preparação, isso já é lugar de Deus, Deus não está lá à frente à espera, está aqui a acompanhar. Eu acho isto bonito porque acho que tendencialmente hoje em dia, se calhar, ainda é mais difícil viver isto assim, viver os processos e os digamos assim, o caminho que se faz até chegar a algum lado e a maneira como, pronto, no fundo, por ainda não estarmos cumpridos, parece que eu acho que nós não vivemos cumpridos, nós estamos a caminho disso, nós temos sinais desse cumprimento, mas não estamos lá ainda. E é importante, não sei, o Advento parece que nos ajuda a viver não como frustrados, mas como encontrados neste processo, neste caminho. Pronto, eu acho que é muito importante, eu acho que é mesmo importante. Aqui o Advento tem uma coisa extraordinária que eu acho: limpa o palato. Eu acho que isto é uma coisa extraordinária, que é limpa o palato, diz quem é que tu és, para que é que estás a ser chamado? Agora desliga um bocadinho todas as coisas que andas à procura e todos os lugares onde te encontras e deixa-te habitar pela sede, deixa-te habitar por aquilo que falta e vê realmente qual é que é a tua grande esperança. E isto ajuda-nos a entrar numa aventura. Isto há pouco tempo falava das experiências aventureiras controladas. Porque de facto nós queremos o resultado. Queremos o resultado. E eu quero viver tudo e experimentar tudo, mas ao meu tempo, no meu tempo, à minha maneira, ao meu estilo. Mas de facto, se pensarmos bem, essas não são as histórias que nós queremos ver. Nem são as músicas que nós ouvimos. Há sempre algo de inesperado, de incontrolável que acontece, e são essas as histórias que nos põem em relação com outros e com o meu próprio interior. É verdade, nós precisamos de sentir um controle, mas a vida autêntica escapa-se-nos sempre das mãos. E temos de aprender a viver em confiança. E por isso o Advento limpa o palato, prepara-nos para isto. Que a vida é uma aventura e que há que arriscar vivê-la. E não querer fazer da vida uma experiência aventureira controlada. Boa. Olhem, como diz São Paulo, despertemos do sono. Vamos despertar do sono. Mas ao mesmo tempo, acho que é um bom kick-off para viver este Advento. Não termos medo de esperar, sobretudo porque esperamos já com a certeza de que vem, não é? Nas casas dos jesuítas, nos centros universitários, nas paróquias, há vários retiros e propostas para este tempo que vai começar. Se não tiver a oportunidade de ir a um sítio destes, o Passo a Rezar, o Ponto SJ também têm propostas para viver este tempo de Advento desta forma paciente e à espera e sem violências de querer empanturrar-nos já com as filhoses e as festas e esquecermos do Menino Jesus. Acho que aqui também demos aqui algumas dicas boas. Pronto, é isso, estamos a chegar ao fim, no fundo. Aproveitem para viver este tempo de Advento, não só como o tempo que é preciso esperar para... Posso interromper-te com uma coisa, que eu tenho duas tradições de Natal, ou de Advento, melhor, são mesmo de Advento. Uma é, e que já comecei, que é ouvir o Magnificat de Bach. Ou seja, o Magnificat é de Maria, mas composto por Bach, que é uma cena que eu associo aos meus tempos de Braga, estudante de filosofia, em que eu houve ali uma altura, um ano ou dois, em que eu consegui ter sempre tempo ao final do dia para ir dar uma volta e ia ver as luzes de Natal do centro, e todas as compras e tal, e quando estava a ouvir este Magnificat de Bach, que é uma experiência para mim, associa sempre ao Advento. E depois também as cantatas de Bach, que quando começa a aproximar o Natal e até a novena de Natal, a partir de 17 de dezembro, do O, da Nossa Senhora do O, a Grande Expectante, que é mesmo uma experiência estética muito bonita. Mesmo que não gostem de música clássica, arrisquem. Agarrem no texto do Magnificat, ouçam o que é que eles estão a cantar e como é que ele está cheio de festa, de esperança e que nos lança ao futuro.
Pronto, mais uma proposta para este Barro Vento. Eu, Samuel. Isso é, estás connosco. Pronto. A outra proposta que fazemos sempre é que façam exercícios espirituais. Parece muito bem. Que também é Isso um coisa ótimo extraordinária. sítio para viver o Advento, porque nos exercícios vem tudo ao mesmo tempo, a espera e o cumprimento, não é? E tudo o resto. Aqui já sabem que na Quinta da Esperança podem fazer quando quiserem, quintadasperança.org. Temos agora 2 turnos neste tempo de Advento, um começa a 28 de novembro e outro começa a 5 de dezembro, mas podem ver no site. Quando já tiverem mais de 35 anos, a Casa da Torre e a Casa de Retiros de Santo Inácio também a ter o seu programa. Isso. Almela, enfim, Há tantos Casa Casa Velha. Velha. não faltam. Sim, procurem, escrevam exercícios espirituais e vejam a melhor data. Não esperem pelo tempo ideal, porque isso já sabemos que não chega. Não vai chegar. É só no tempo oportuno. Pronto, já sabem que se gostaram, se vos ajudou, partilhem. Olha, ponham lá em casa antes de jantar, ouvir o episódio e dizer: o nosso Advento este ano vai ser assim, lá onde quiserem. Deixem os vossos comentários, como é que vão ver o vosso Advento. Metam fotografias das vossas coroas de Natal e taguem Provoca SJ. Coroas de Advento. Pronto, olhem, que tenha sido um episódio para vos provocar e começar a limpar o palato. E vemo-nos em breve. Obrigado.